Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui hoje, né, para falar para vocês, não somente um texto, mas alguns textos, certo? Eu vou diretamente, eu não vou falar muita coisa não, porque eu quero ler para vocês sobre o mês que estamos aqui, né? O mês de junho, metade do ano já. E eu queria dizer para vocês sobre um alimento que é o milho! Olha ele aqui, ó. Eu trouxe ilustrado aqui pra vocês, né? O milho de verdade, tá, gente? Tá higienizado, por isso que eu botei no saquinho aqui pra não melar, né? O tecido de baixo. E ele tem aqui, ó, a casquinha dele, o cabelinho dele, o milho já todo pronto pra ser assado, comido, alimentado. Eu não sei se tem alguém que até que come cru, em conserva, né? Com milho a gente sabe que faz muitas outras comidas, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Lembrando, eu não sou nenhuma expert de alimentação, não fiz gastronomia, também não sou a melhor das melhores, né? Apenas estudo a Bíblia, tento pedir a Deus entendimento e estudar com vocês, para passar para vocês também, certo? Mas, o que eu quero falar do milho? O milho, né, antes da gente ler os textos da Bíblia, o milho, ele geralmente ele é cultivado entre os meses de outubro a dezembro, e tem gente que também cultiva em janeiro, abril, né, que é o tempo da colheita, pode aumentar, porque dura mais ou menos de 4 a 6 meses, né, para poder chegar a essa colheita. E dependendo do plantio, que é geralmente nesses meses, outubro a dezembro, janeiro, abril, aí a colheita é feita para venda esse mês que a gente está vivenciando, né? Junho, julho, esses meses, né? Metade do ano, aí é tempo chuvoso, né? E assim, isso ajuda muito também, né? Porque para quem cultiva, né, que se chamam os segadores, que os segadores são os trabalhadores, né, que trabalham em lavoura, né? Não é somente de milho, não. Existe dos cereais, existe do trigo, né? São vários, mas é só para vocês saberem que segadores é o que sega, né? Trabalha com ceifa, seja de trigo, de milho, de outros cereais, tá bom? E para quem para chegar nas nossas mãos é muito trabalhoso, gente, certo? Porque tem que ver a nutrição do solo, aí quem estuda agronomia sabe disso. Tem que ver a nutrição do solo, adubar, tem que ver o tempo de colheita, né, da região, o clima, ver a espécie do milho, né? Que tem também. A gente aprende muita coisa, tem muita coisa na vida que a gente não sabe e que outras pessoas sabem, e aos poucos é vivendo e aprendendo, como diz o ditado, né? Porque tem os dias de amadurecer, que é mais ou menos em 50 dias, né? Após a floração dela, essa floração dela, esses cabelos amarronzados, né? Que eles dizem que é bom para retirar quando tá assim nessa corzinha, né? Marronzada assim, ó, tá vendo? Que é a floração, né? E o cultivo também tem de outras espécies, na Europa Central. É, o milho, ela não é típico de todo o planeta, não. Tem umas áreas aí do planeta que elas são cultivadas e outras não, certo? E, se eu não me engano, o milho tem origem do México, certo? Mexicano, é um alimento mexicano. E países da América Central. E o Panamá, na América do Sul, né? Porque não é típico da áreas de outros lugares, né? Tipo, lá pro lado de Israel, de algumas áreas assim. Mas nós vamos agora ler nossos textos, certo? Já falamos um pouquinho sobre o milho, então acompanha aí, tá bom? Vamos ver então como a Bíblia nos ensina, certo? Eu vou ler, não tá numa ordem não, mas é só pra gente saber do que fala a Bíblia sobre o milho, sobre cereais, certo? Então a gente vai ler aqui, vamos abrir. Eu já deixei marcado pra gente não perder muito tempo, certo? Alguns textos. E vamos começar pelo Velho Testamento, tá bom? O Velho Testamento é em Deuteronômio 23, capítulo 23, vamos ver aqui, capítulo 23, e o versículo 25. Vamos lá.
Vamos ver o que diz, né? Vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 25. Achei ele aqui, que eu já tinha marcado. Quando entrares na seara do teu próximo, poderás colher espigas com a mão, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. Tá vendo aqui? Até para isso, gente, tem que ter permissão, né? A gente não pode sair roubando, como diz, a fruta roubada é mais gostosa. Não, seja ele qual for o alimento, a gente precisa pedir, né? A gente precisa colher, falar. E o título é interessante porque fala acerca dos fugitivos, prostitutas, usura e votos, né? Então tem um texto muito afinco nisso daqui, né? E nisso está incluído também que a gente não pode roubar, né? Então, assim, esse é o primeiro texto do que se fala, né, sobre espigas. Mas lembrando, espigas não é só de milho não, viu? É de trigo e outros cereais, tá bom? Eu só tô lendo com vocês para vocês verem que a Bíblia fala sobre alimento, espiga, colheita. E como fala? Como a Bíblia nos ensina, na verdade. Tudo tem na Bíblia. Gente, não tem para onde correr. Não adianta. Você tem que estudar a Bíblia, tem que ler a Bíblia, certo? E vamos para o próximo texto, tá bom? Vamos ver aqui, eu deixei marcadinho. Vamos ver uma história de uma mulher agora. Eu não vou ler tudo não, só uns trechinhos de Ruth 2,14, capítulo 2, versículo 14, né? Que é quando Boaz fala, quem já leu, quem quiser ler a história de Ruth, fica no livro de Ruth, Velho Testamento, né? Vou ler aqui o versículo 14, diz assim: Também é a hora de comer, disse-lhe Boaz. Achega-te, come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E, sentando-se ela ao lado dos segadores, olha o que eu falei, ele lhe ofereceu grão tostado, e ela comeu e ficou satisfeita e ainda lhe sobejou. Mas como assim grão tostado? É grão de milho também. E assim, ó, a história de Ruth espiga no campo de Boaz, quer dizer que ela, quando ficou com a sogra dela, precisava comer. Então ela foi pedir permissão para retirar. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, apanhar espigas atrás daquele a cujos olhos eu achar graça. E ela lhe respondeu: Vai, minha filha. Então aqui a história de Ruth fala sobre isso, né? E aí, Ruth, e eis que Boaz veio de Belém, que era onde morava, né? Belém, e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao moço que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o moço: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi do país de Moabe. E disse-me ela: Deixa-me colher e ajuntar espigas por entre os molhos após os segadores. Mas ela estava pedindo permissão para pegar no fim das coisas, né? O resto que sobrasse. Assim ela veio e está aqui desde pela manhã até agora, sem descansar nem sequer um pouco. Aí, como ele viu isso, né? Ele ficou compassivo e até chamou ela, foi o primeiro versículo 14, que a gente tirou, para comer, né? E deixou, né? E Belém, a cidade lá de Israel, Judá, não é, se eu não me engano, não é de terra de colheita, de milho, né? Mas existe outro tipo, espalhado na Europa, que tem alguns adores, né, já, né? Mas como eu falei no início, a região é mais para cá, das Américas, certo? Então lá se cultivava muito trigo, né? E o que tinha de comer, eu acho que eles compravam de outros lugares, não sei, né? Está aqui. Esse é o nosso segundo textozinho, né? Agora vamos para um próximo texto. Eu tô falando aleatório porque eu tô seguindo aqui as marcações, certo? Mas tem, gente, isso é só uns pouquinhos dos textos que eu separei para vocês, e tem muito mais coisa falando sobre outros alimentos, sobre ceifas, seara, certo? Mas eu tô falando especialmente hoje, esse mês, porque já já vocês vão saber que eu tô falando isso, certo? Então, nós vamos ler agora Ezequiel, certo? Profeta Ezequiel, capítulo 4, aqui já tá abertinho, e o versículo 9, né? Que diz assim:
tu toma trigo e cevada e favas e lentilhas. Gente, eu vou repetir, olha quantos cereais tem aqui, né? E comidas, alimentos. E tu toma trigo e cevada e favas e lentilhas e milho miúdo e espelta e mete-os numa só vasilha e deles faze pão. Quer dizer, com tudo isso aqui ele vai misturar fazer pão. Conforme o número dos dias que te deitarem sobre o teu leito, 390 dias comerás disso, né? Isso aqui foi quando foi a predição simbólica do cerco de Jerusalém, né? Que Ezequiel precisou, né? Fazer. Quem lê a história vai entender, mas eu não vou falar da história não, só tô falando da comida, então eu vou me prender só no 9, certo? E aqui diz, vocês viram que eu li espelta? Você sabe o que é espelta? Lembra que eu falei que tinha vários tipos de milho? E existe o milho, que é tipo um milho vermelho, né? Ele é muito cultivado hoje pela Europa Central, gente. Olha, falando cultura também, gente. Isso é cultura também. Na Europa Central, certo? E tem a espelta, com certeza, eles... Aqui diz aí espelta. É um tipo de milho que eles também estavam comendo, consumindo. Tá vendo aqui? Né? Um tipo de trigo. É uma seiva, né? Diferente. É um tipo de milho diferente, um grão diferente. Né? E aí, não somente o trigo, como eu falei, a cevada, né? Que tem gente que diz, pega a cevada para fazer cerveja e sei lá o que, bolo e outras coisas. Mas a cevada é um tipo de cereal, né? Favas, lentilhas, milho miúdo, espelta. E mete numa só vasilha e faz o pão. Tá vendo, gente? Fazer pão com milho. Fazer pão com lentilha misturada, milho miúdo. Além do milho miúdo, tem a espelta, que é outro tipo de milho, entendeu? Então aqui, gente, tô mostrando pra vocês Ezequiel, tá vendo, que fala sobre esses alimentos, certo? E justamente, creio que no período anual, seria esse meio período, né, do ano, né, que eles também colhiam, comiam, e quem cultivava, fabricava e vendia, né? Cultivava e vendia, né? Mas vamos para o próximo texto, tá? Não vou me apegar muito nos textos, não, para que você possa dar tempo de, com tranquilidade, ver todo o videozinho aí. Então, nós vamos para Mateus, certo? Mateus 12, capítulo 12, temos o capítulo 12 aqui. É o primeiro versículo mesmo. Que Jesus é Senhor do sábado, né? Tem pessoas que guardam o sábado, né? Mas devemos guardar todos os dias para o Senhor, certo? Então, aqui. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, num dia de sábado. E os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Gente, se você for ler esse texto aqui, fala sobre trabalho, no dia de sábado. Eu não vou me apegar nisso aqui não, mas eu deixo por curiosidade de vocês lerem, tá certo? É uma benção esse texto, tá bom? Mas só o primeiro diz aqui, ó, né? Eles tiveram fome, tiveram que comer, então eles foram lá, trabalharam no sábado, colheram, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer, né? E como eu disse, espigas não é somente de milho, pode ter sido trigo, pode ter sido outro alimento, né? E aí, tá mostrando aqui que os discípulos de Jesus também, né? Colheram com a mãozinha para poder comer, né? E eu acho que assim, além de bem prepararam, né? Eu creio que não foi cru, não, acho que prepararam, né? Tinha já pessoas assim, já ajudando bastante, né? O grupo e a equipe de Jesus. Então, Deus sempre provera tudo para todos, principalmente para o filho dele. Não ia deixar de prover, né? Jesus sentindo um dia de fome com seus discípulos, eles não estavam nesse dia fazendo jejum, mas tinham que comer, né? Então comeram, certo? Beleza? Então vamos continuar. Vamos para mais um texto, que é o próximo aqui, o Marcos, né? Marcos, capítulo 4. Temos ele aqui, ó. Capítulo 4. É Novo Testamento agora, certo? Porque eu já li Ezequiel, Deuteronômio e Ruth do Velho Testamento. Marcos e Mateus, o próximo que a gente vai ler primeiro, João, é tudo Novo Testamento, certo? Então, capítulo 4, né? E versículo 28, tá aqui, né? Fala da parábola da semente.
Eu vou ler ele e depois eu vou ler rapidinho esse trecho da parábola da semente, tá bom? Porque é linda. Gente, vê só. Escuta. A terra, né, por si mesma, produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Mas assim, eu vou ler do início, a parábola da semente, já que eu li ele já, né? Que eu queria mostrar para vocês. Disse também, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse sem ele saber como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Mas assim que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Gente, isso aqui tem um significado importantíssimo. Eu não vou me apegar agora também, certo? Mas você pode ver sobre a parábola da semente em outros vídeos, outras pessoas que explicam, né? E quem sabe outro dia eu falo para vocês. Mas hoje eu quero me apegar no alimento. E veja só, vou mostrar aqui o milho, para dizer para vocês como a própria terra, né? A terra por si produz o fruto é o milho, certo? E primeiro a erva, né? A erva que cresce para poder brotar, né? Aí depois a espiga, que é o troncozinho dela, né? A espiga. E por último o grão, que são, tá aqui, vocês estão vendo aqui, cada amarelinho desse é um grãozinho, né? Cheio na espiga. A espiga é o tronco, né? Que aí, como no início a gente já viu, para poder ela ficar toda floradinha, pronta para saber que pode colher, é quando tiver marronzadinho, né? Tem a folha dela que cobre, né? Deus é perfeito, gente. Maravilhoso. Olha o que a terra produz pra gente. Tá vendo? Então é isso, né? Tá aí, versículo em Marcos, capítulo 4, versículo 28, fala sobre a terra. E tem um tempo de cultivar. E é justamente o tempo que a gente tá vivendo. E é isso que eu vou dizer pra vocês agora. Ok? Como a Bíblia nos ensina. É maravilhoso, gente, até sobre alimento. Porque com milho, a gente pode comer ele. Tem gente que come cru, né? Em conserva. A gente pode comer, fazer ele assado, cozido, né? Ele ralado no xerém, no angu, na canjica, no manguzá, né? Tem um branquinho também, que é outra espécie. É também milho, né? De outra espécie. No caldo, feito sopa, um caldo gostoso. Tem gente que mistura com pimenta. Quem sabe fazer, né? A gastronomia, a área de alimento, ó, fica 10. Assado, cozido, bolo, pão, como a gente já viu na Bíblia, bolos e pão, né? Então, assim, esse alimento pode produzir várias e várias coisas, certo? Mas o que eu quero dizer para vocês, não tem nada a ver com a história de São João, certo? Só o pessoal associa o homem que cria isso. Pelo calendário, se você ver aí, não é nem feriado. E o próximo texto que a gente vai ler é justamente isso, sobre João. Que João, o discípulo apóstolo de Cristo, se estivesse entre nós hoje, ele nem queria ser adorado, que ele não é santo. João só fez milagres, só curou, só expulsou demônios, porque foi em nome do Senhor Jesus. Porque ele não tinha poder para nada, ele era uma pessoa igual a nós. Vocês viram lá, onde eu li em Mateus, Marcos anteriormente, que as pessoas precisavam colher. Eles também, né? Colheram para comer. Então, assim, criação de homem. Santo só é Deus. Deus não dá a sua glória a ninguém. E o próprio João falou isso, glorificando a Deus. Vamos ler agora. 1 João, né? Tem a primeira, a segunda, a terceira, né? Tem o livro de João também. Então vamos ver. 1 João 22, 23. Que diz... Vou pegar a ajuda do envelope agora. Que diz assim. 1 João, versículo 22. Fala sobre os anticristos, tá, gente?
E veja só que coisa séria. João, viu? Quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo. Esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Pai, também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Eu vou ler mais um. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também vós permanecerei no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Só quem dá salvação, só quem dá milagre, é Deus através do seu Filho Jesus. Não tem outro. Não tem outro santo. Certo? João veio, fez coisas boas. Era uma pessoa amorosa. Mas tudo isso porque ele buscou em Jesus. Certo? E os milagres, somente Jesus. E os milagres que os discípulos, os apóstolos e outras mulheres e homens que até hoje curam, fazem, é em nome do Senhor Jesus. Ninguém é santo. Então, se João estivesse aqui hoje, ele ia só glorificar somente o Pai, é o que ele nos deixou. Por exemplo, certo, gente? Glorificar o Filho e o Pai. Quem está no Filho, está no Pai. E o Pai está no Filho, está na gente. Certo? Então, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Então, não existe... eu não vou dizer que assim... eu não estou aqui para condenar ninguém, para dizer se está errado, certo. Não, eu estou mostrando. Quem vai dizer a você que está certo ou errado, como popularmente falam assim, festas pagãs, peça ao Espírito Santo de Deus para lhe mostrar verdadeiramente a quem vocês devem orar. Porque como diz em Êxodo, não terás imagem de escultura, não farás para ti imagem de escultura, né? Somente ao Senhor teu Deus adorarás. É a verdade. Não sou eu, Dígia, que está falando, não. É a Bíblia, a palavra do Senhor, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês, no mês de junho, por que então os cristãos, Dígia, comem milho, vestem o xadrez, né? Porque eu botei aqui o fundozinho já para mostrar para vocês. Não tem nada a ver. O milho, como eu já expliquei desde o início, é época. O xadrez, eu vou falar um pouquinho para vocês, porque eles associam. O xadrez, ele é chamado de tartan, é da terra da Escócia, certo? Vocês podem pesquisar aí, vocês vão ver. Não tem nada a ver com São João, com nada disso. Até, inclusive o João não é santo, era um homem como nós, certo? E tinha um povo, uma civilização chamada celta, que eles colocavam os quadradinhos como figuras geométricas, né? E eles eram camponeses consideravam... E hoje o pessoal considera tipo caipira feito de sítio, fazenda, campo, né? Tudo que o homem cria, associação que o homem cria. Tudo associação. Eu gosto de xadrez, gosto demais da estampa de xadrez de várias cores. Usa em qualquer época do ano. Não tem isso comigo, não. Porque, na verdade, temos que adorar a Deus o ano inteiro. E Deus é único, ele não se deixa escarnecer. E lembre-se, tudo que o homem semear, isso também se fará. Não devemos acrescentar um i, nem tirar um i da Bíblia. Temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, buscar a verdade no Espírito Santo, né? É o que eu tento fazer todos os dias. Para não ir nem para a direita, nem para a esquerda. Esquerda nem direita. Nem direita nem esquerda. Sempre em frente. Para frente o alvo, que é Cristo Jesus. Então, voltando à pergunta. Mas por que então até cristão come? Come porque é época. Você passa o ano inteirinho. Vai comprar um milho é caro que só. É ou não é? Diz aí. É caro, gente. Milho é caro quando tá fora de época. Aí isso é barato. Comprar uma mão, R$15, vem 50. Aí você divide. Dá pra quem precisa. Come, faz bolo. Tudo nessa época. Aí o que o homem cria? Esses dados todos aí que eu falei, né? Pra querer vivenciar uma coisa ilusória. Mas Deus é o nosso Deus Pai. Nosso Deus Filho, nosso Espírito Santo. Um só. Só existe um Deus, certo? Então não há problema o cristão comer nessa época. O milho, as comidas feitas com milho. É bíblico, é época. Pode pesquisar e ver que os meses que eu disse é tudo época. Que eu também pesquiso, gente.
Eu não trago coisa aleatória para vocês, não, certo? Eu também aprendo, como eu disse. E mostrei aqui na Bíblia para vocês, né? E para mim também, né? Que cada vez eu estudo, vou aprendendo, vou relembrando. Isso é maravilhoso, certo? Então, tá aqui para vocês que não há problema o cristão ou qualquer outra pessoa comer o milho. Você pode comer o ano inteiro, que o milho tem conserva tem o ano inteiro. Só que as coisas se tornam mais caras, tudo que é fora de época. A gente já sabe disso, né? E, como eu disse, o tal de xadrez tem nada a ver, tem associação com nada. Isso é coisa criada pelo homem. Porque, feita a historinha de Chico Bento, né? Porque é de sítiozinho, tudinho, aí bota aquele xadrez, acha bonitinho e tal. Eu também gostei muito de ler essas leituras em quadrinhos, né? Então é assim, gente, sabe? Estampa é o pano inteiro. O milho também, só que o milho se torna caro, porque a época mais fácil, refrisando, de comer é essa. Então, cristão não tem problema você comer seu milho, você fazer a festa, é sua festa. Existe a festa da colheita de alimentos, né? Primícias, isso aí já é outra história. Tem gente que mistura só a festa da colheita do milho. Olha lá, hein? Vai estudar. Então, gente, tá aqui, certo? Eu quis trazer um vídeo diferente pra vocês. Ficou um pouquinho longo, mas eu creio que é benção. A gente tá aprendendo, certo? Se vocês sabem mais alguma coisa sobre o milho interessante, ou algo que até me corrija, assim, que sobre o milho, né? Que eu também tô aprendendo. E como mostra também na Bíblia, falando, como faz, tudo. Bota aí nos comentários, vamos estudar junto. Eu não tô aqui pra condenar ninguém, quem sou eu, né? Nem atirar pedra, que quem não tiver pecado atira a primeira pedra, mas nós temos, como cristão, o dever. Tem gente que diz o dever é obrigação. Eu digo o dever e o amor de pregarmos a palavra do Senhor e que o Espírito Santo possa florescer no teu coração, na tua mente, a verdade, porque a verdade vos libertará, certo? Então, tudo que eu trouxe, separei, estudei para vocês, para trazer hoje, eu pedi, eu guardei esse milho faz uns dias, já comprei, comprei especial para falar para vocês. Veja, ele foi R$1,19 esse milho. Comprei para falar para vocês. Depois meu irmão vai fazer canjica e comer com ele. E assim, eu fiquei, Senhor, me dá uma palavra para esse vídeo dessa semana. Eu quero falar sobre milho, que é a época. Para você entender que o cristão pode comer o milho nessa época, qualquer época do ano. Só não associe cristão, que tem cristão associando. Quem é cristão, tá? A gente leu. Que é a gente não pode negar o pai, não, viu? Tem essa história de dizer, o São João da família tal, São João disse, não, gente, que é isso? Não pode não, gente. Veja só. Presta atenção no que vocês estão fazendo. Entendeu? Vai estudar. Acho que as coisas são simples, acho que as coisas a gente pensa muitas vezes que é como, não tem problema não, só uma festinha. As coisas espirituais, não se brinca. Com Deus não se brinca, certo? Não se brinca. Não é teatro. A mídia está aí para fazer evolução de muitas coisas e você embarcar na onda. Não embarque na onda na toa, não. Não embarque na onda louca, não. Vá na onda da Bíblia. Somente a onda mais certa. Que essa onda, ela é eterna. É uma água e um refrigério, certo? Daí eu não vou falar nisso não, que já é outra história. Sobre a água, sobre tudo, certo? Estou dizendo que a Bíblia... Como a Bíblia nos ensina, né? Então, assim, mais uma vez... frisando para vocês. Não há problema o cristão comer milho, fazer o que quiser do milho o ano inteiro. Não há problema o cristão vestir xadrez, é apenas um tecido, né, que não foi nem dos nossos povos criado, a gente adquiriu porque é bonitinho. Não há problema o ano inteiro, você pode vestir. Mas daí, veja lá, como é que você vai fazer a utilização e a procedência das coisas para glorificar Deus ou para glorificar quem não é Deus? Eis aí a pergunta, certo? Fico para você, para o Espírito Santo responder isso no teu espírito, certo? E eu fico feliz hoje por você ter me acompanhado, ter visto o milho bonitinho, a cor linda, né? Então, gente, é aqui, certo? A palavra de Deus está aqui, não sei o que estou dizendo. E eu gostaria que você compartilhasse. Se você já entende da Bíblia, já sabe, compartilha para pelo menos quem quer aprender a manusear a Bíblia, a ler, a se aconselhar, a entender as coisas aos pouquinhos, que vai estudando comigo, né? E se quiser continuar comigo aí, te inscreve no canal, aperta o sininho, compartilha, certo? É
É o que eu peço, né? Eu não sou muito de pedir isso, não, porque a única coisa que eu peço é isso, gente, pra compartilhar, porque o que eu tenho de melhor tá aqui. Desde o início do primeiro vídeo eu falei pra você que tenho de melhor tá aqui, certo? O meu rascunho aqui vocês viram, né? Mas é assim mesmo, a pessoa tem que se preparar, né? Eles têm que ser preparados. Então, felicidade, né, pra vocês. E prepara teu milho também, como teu bolo, teu pão, como a Bíblia diz em Ezequiel, né? O Senhor falou para Ezequiel preparar o pão dele. E os discípulos comeram também. A gente também merece comer um milho, né? Gostoso, porque é época, como eu falei. Então, alegrai-vos no Senhor, gente, porque tudo que Deus nos deu é bênção. Isso aí foi a da terra. Quem fez isso todo aqui foi Deus pra gente, certo? Então não há nada de errado. Cristão comer, coma e viva, mas que seja para a glória do Senhor, certo? Então, beijinho pra vocês.